Saúde, força e fé para vocês. Um bom dia a todos. Estamos aqui no CEO TV Podcast com um convidado aqui mais que iluminado, uma pessoa que tem um carisma, uma gentileza, uma educação e é um dos advogados mais admirados no Brasil. É um craque na advocacia tributária que coleciona todo ano prêmios em cima de prêmios, em cima do seu perfil, do seu trabalho, um reconhecimento do trabalho dele no ano. E a gente já se conhece de longas datas, trabalhamos numa mesma firma de auditoria e ele lidera hoje a parte tributária do escritório de advocacia chamado LRI. Então aqui o CEO TV Podcast tem a maior honra de estar recebendo como nosso convidado Gilberto Moreira Júnior. Opa, bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre nossas experiências, né? Falar um pouco sobre a reforma tributária também, falar um pouco da carreira, um pouco da carreira acadêmica, né? Também que a gente construiu aí. Hoje estou um pouco mais afastado, mas também já teve oportunidade aí de coordenar um mestrado, dar aula no mestrado, então foi uma experiência bem bacana, né, que você troca muita ideia com as pessoas mais novas que você, que trazem experiências novas pra gente também, então é um negócio muito bacana, muito legal, né. Então pessoal aí que se conecta na live, mande perguntas para a gente, mande as suas dúvidas aí sobre a reforma, que nós vamos ter aqui um momento de poder responder e fazer essa interação do público com Gilberto, tá? Quando você for falar com o público, Uhum. aí você pode olhar para essa câmera aqui, Tá bom, normal, que aí vai olhar diretamente para o pessoal, né? tá bom, perfeito. Então é isso aí. Para quebrar o gelo aí, para o pessoal conhecer um pouco mais Gilberto, antes de a gente entrar nessa parte aí mais técnica do tributário, a gente vai fazer um break the ice aqui com o Uhum. Gilberto, né? E a gente vai fazer algumas perguntinhas que ele possa responder no que veio a primeira coisa na cabeça, tá bom? Tá, Sem pensar, né? tá. É bate pronto, é isso? Bate pronto, isso, aquele bate pronto. Aham. Para quebrar o gelo aqui. Um nome na advocacia. Nome na advocacia. Tem vários, hein, é difícil, hein. Puxa vida, agora você me pegou, Rodrigo. Esse bate-pronto tá difícil, viu. Mas, poxa vida. Se eu tenho medo de falar tem vários, né, eu acho complicado a gente falar um nome só, viu. Pula essa pergunta, mas depois a gente Hum, volta nela, vamos lá, vamos. Filme. Filme, eu gosto muito do Poderoso Chefão, tô vendo ele aqui na minha frente, esse filme é fantástico, né. Uma música. Música, eu gosto muito de rock, né, então músicas do Led Zeppelin pra mim são fantásticas, né. Um rótulo de vinho inesquecível. Inesquecível, ah, eu acho que um Ornellaia talvez, um vinho italiano muito bom, esse realmente é muito muito diferente, né. Se hoje fosse o seu último dia na Terra e você tivesse, antes de partir, fazer um post nas Uhum. redes sociais, o que você faria? Não, eu diria que eu fui uma pessoa feliz, eu acho que isso realmente, né, não só na carreira, mas também com a família, com os amigos, então eu acho que felicidade, eu acho que basicamente seria isso, né. Maravilha. Agora a gente vai fazer uma outra brincadeira, Uhum, quebrar o gelo aqui, pegando aí o hype do filme Superman. Você tem uma pilha de cartas aí na sua frente, uhum, que é uma pilha de cartas verde, uhum, representa o Lanterna Verde Tibi, uhum, e eu tenho as cartas azul, as uhum, cartas do Superman Team. uhum. Você vai embaralhar e você vai tirar 2 cartas aí. Tá bom, vamos lá. Acho que eu posso responder aquela pergunta que você fez para mim, uma pessoa que tem muita admiração na advocacia, Ives Ganda da Silva Martins, É o nome, né? né. Is né, não só como advogado, mas o pensamento dele, É. toda a luta dele. Recentemente ele teve um problema sério aí com
questões da OAB e tal, então realmente acho que é uma pessoa que tem que ser respeitada, né, muito respeitada pela história dele, né. Exatamente. Ótimo. Tiro 2 cartas. Fiz 2 cartas. Uma. Vou pedir para você fazer esse pequeno ajuste aqui no seu microfone, ó, de trazer ele mais para próximo. Isso aqui para você. Uhum. E, aqui no microfone, você poder trazer ele um pouquinho. Pra cá. Isso, Assim. isso, perfeito. Perfeito. Agora tá perfeito, tá bom? Uhum. Tá tranquilo aí, confortável? Sim, Pronto, sim. então tá ótimo, tá? Então vamos lá para nossa eu vou fazer aqui 2 perguntas para você, relacionado a business, e você vai ler para sua própria alma essas 2 perguntas que Uhum. estão relacionadas ao seu coração, tá bom? Uhum. Então Aí eu leio depois, tá? você vai ler para você mesmo, Tá. é um teste que você vai ler como se estivesse lendo para sua própria alma. Uhum. Agora as minhas perguntas: de forma objetiva, quais os valores da sua empresa? Acho que ética em primeiro lugar, né, é uma coisa que a gente leva muito a sério, e a questão de você estar sempre próximo do cliente, a proximidade, né, então é sempre querer e a excelência, eu diria, né. Ética, proximidade e excelência, acho que são coisas muito importantes, né, que os clientes esperam da gente, então a gente procura sempre estar trabalhando, com isso, né, sempre tendo isso em mente, né. Perfeito. Agora é a sua vez aí, de você vai ler essa pergunta para você mesmo. Tá, já li. Você vai falar, Uhum. vai ler no microfone a pergunta, tá? Tá bom. Qual foi a última vez que você deu um abraço realmente afetuoso em seu pai ou sua mãe? Poxa, essa é uma pergunta complicada, porque meus pais não moram em São Paulo e eu não os vejo frequentemente. Então, eu diria que tem talvez 1 ano, talvez um pouco mais até, né, que aconteceu isso. Então, eu não tenho essa possibilidade, né, a gente troca muito o WhatsApp, conversa, fala por telefone, mas realmente não tenho muito essa oportunidade, né. Por isso que essas são as perguntas do coração que remete a você uma ação para fazer Sim, sim. depois, né? Eu acho que sim, eu acho que já entendi. Já entendeu como é Já que é, né? entendi, já entendi. É isso. É a segunda. Olha, você vai fazer Agora a minha. agora é a sua, tá bom. Quais atitudes decisivas você pode tomar para garantir resultados inovadores futuramente? Eu acho que, poxa, sempre tá em up to date, sempre tá em dia com tudo que tá acontecendo, a reforma tributária é um exemplo, tem outros temas também, então isso você sempre tem que estar em dia com os temas, né, no meu caso na área tributária, para que você possa lá ir colhendo os frutos, né, ao longo do tempo. Então acho que esse é um ponto muito importante. Maravilha. Uhum. Agora Agora a minha a pergunta: sua pergunta. qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu cônjuge? Olha, talvez no fim de semana, acho que sim, no fim de semana, na sexta-feira, não tem muito tempo não, ela deve estar me ouvindo agora, mas eu espero que eu tenha acertado, mas eu acho que sim, não tem muito tempo não. Eita. Se você me permite, sempre para Uhum, dar uma energizada aqui no podcast, uhum, a gente lê um salmo ou recita uma parte da Bíblia para que até Deus abençoe essa conversa. perfeito. Então a gente vai fazer o Salmo 1 para você, Uhum. que é um salmo que toca muito ao meu coração, tá bom? Tá bom. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele, Gilberto, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e suas folhas não caem, porque tudo quanto Gilberto fizer prosperará. Oh, que maravilha, lindo, fantástico, né. Esse é o, Deus está nos abençoando aqui com certeza, né. esse é o Salmo 1, Aham. e eu acho que é uma receita
assim, para a humanidade, se fizesse metade desse salmo, Um quinto desse salmo uns quintos desse já salmo, estaria ótimo, né? a gente estaria muito mais feliz, né. Sim, 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 é verdade. E, mais uma vez, cara, é um prazer demais estar com você aqui, você que é um profissional que não só eu admiro primeiramente como pessoa, Uhum. porque, profissionais bons, tem muitos até, né, vamos Sim, falar assim, mas, quando a casa, a pessoa e tem uma energia e é uma pessoa sensacional como é você, ganha mais umas estrelinhas em todas essas condecorações que você ganhou profissional, né. uhum. E realmente é um prazer e uma honra para o programa ter você aqui. E a gente, nesse momento, nós estamos num período de uma barca de transição muito delicada para todas as empresas, né. Tanto o contencioso, ele tende a mudar bastante Sim. o esteio do compliance, de onde a gente pôde você até já liderou uma área de compliance na UI, né, Uhum. na Ernst Young, a gente vai depois vai entrar nisso, mas tudo está em um barco, né, em mudança, né, aí Sim. em caminho, né. E você hoje lidera a prática desse grande escritório que é o LRI, tive esse Hum. prazer de conhecer lá a estrutura de vocês Uhum. gigante, fantástico aqui em São Paulo. E, pra gente começar essa conversa, eu queria que você pudesse falar um Um pouco. pouco da nossa audiência Uhum. sobre, o escopo do escritório, quais Sim. são as principais linhas de serviço que o escritório hoje oferece para as empresas brasileiras, Uhum. para as empresas que estão no exterior, Hum. domiciliadas no exterior, que querem ou não vir para o Brasil, enfim, Uhum. dá um overview aí pra gente aí, né. Perfeito, não. O escritório, LRI, Lautenschlager, Romero e Amiso, advogados, né, o o nome dos fundadores do escritório, eles funda o escritório está fazendo 20 anos esse ano, então é um escritório que já tem uma bagagem, uma boa bagagem, né. Eu conheci os meus sócios fundadores, eu trabalhei com eles anteriormente na década de 90 em frente Rossi Watanabe, nós nos conhecemos lá. E eles montaram o escritório, eu passei por alguns escritórios, né, passei pela UI também e fui convidado para assumir a área tributária do escritório desde 2013, né, então já tem um tempinho que a gente está desenvolvendo essa área lá no escritório, né. Então, como eu já disse, o escritório está fazendo 20 anos, né, então é um momento especial aí, né, para gente, né. Eh, e o escritório hoje ele é praticamente um escritório full service, né, voltado para, atuar junto às empresas, né. E aí temos empresas de médio porte, de grande porte, multinacionais, né. O escritório ele tem, como foco, um dos focos principais, empresas estrangeiras, né. A origem do nosso escritório anterior também tinha, então isso é uma coisa que veio no DNA do escritório. Então a gente trabalha muito para as empresas estrangeiras e para as subsidiárias das empresas estrangeiras aqui no Brasil, né. Temos também empresas brasileiras, empresas familiares também que são clientes do escritório, né. O escritório, ele basicamente ele tem várias áreas, a minha tributária, né, em que a gente, trabalha na parte da consultoria tributária, né, isso envolve várias coisas, desde você ter que dar uma legal opinion, né, a respeito de algum tema, ou a consultoria diária, o dia a dia mesmo, a mudança de legislação, a jurisprudência para você acompanhar, tal, e o contencioso tributário, em que a gente atua no contencioso administrativo, né, nos tribunais administrativos, CARF, TIT, outros tribunais pelo Brasil, né, Conselho Municipal de Tributos aqui em São Paulo, né, e também no judiciário, isso desde a primeira instância até os tribunais superiores, chegando ao Supremo, ao STJ, né, aos tribunais regionais federais, tribunais de justiça, então a gente atua em todos esses flancos, aí vamos dizer assim, na área tributária. Além da área tributária, a gente tem uma área societária, né, que é uma área que, toca toda a parte societária mesmo, a parte de contratos societários, a parte de M&A, né, um pouco de propriedade intelectual também está relacionado a isso, né, LGPD hoje também, a gente tem um pessoal que trabalha muito com LGPD, que é uma coisa que é, né, que é a Lei de Proteção de Dados, né, uma coisa que a gente tem que levar muito a sério isso, né. Temos a área
de contencioso e arbitragem, contencioso cível, né, que é um contencioso estratégico, que é um contencioso pode ser voltado para contencioso comercial, contencioso cível e a arbitragem também, né, você dentro das câmaras arbitrais, o escritório atua também em casos de arbitragem específicos, né. Temos a área de contratos, que é uma área separada do societário, mais contratos do dia a dia mesmo, em que você auxilia as empresas, em vários tipos de contratos mais variados possíveis, né. A área trabalhista, né, que a área trabalhista faz também, o contencioso e a consultoria trabalhista também, né. E, nós atuamos também com alguns parceiros, né, por exemplo, a gente não faz área criminal dentro do escritório, mas nós temos parceiro, né. A área de meio ambiente, que é uma área muito específica também, a gente tem um parceiro que trata disso, né. Então a gente basicamente, com isso a gente cobre, né, todos os ramos aí do direito para os nossos clientes, né. Basicamente é assim que funciona o escritório, né. Hoje nós somos 9 sócios no escritório, né, divididos aí, pelas áreas, e é basicamente isso, Rodrigo, né. Maravilha. O Nesse momento, Uhum, a maioria das empresas, dentro do que a gente tem uhum. observado, ainda falando do vamos começar falando do middle market. Tá. Uhum, perfeito. Essas empresas de dono, elas ainda não estão radiografadas para a Uhum. reforma. Sim, Estão deixando a coisa correr, porque ainda tem os ajustes, mas ainda não conhece os conceitos, sim. tem muitas dúvidas aí, né. Uhum. Eh, Para esse empresário, que é uma empresa de dono, que Uhum, conselho você daria para essa empresa nesse momento, uhum. que está nessa situação de ainda não conhecer o Sim, básico da sim, reforma, que é a maioria das empresas, sim. que Hum, conselho você daria para esse empresário? eu acho que no momento atual a gente não pode esquecer que a partir do ano que vem a gente já tem reflexo, já tem coisas funcionando, né, da nova legislação da reforma tributária. Então, a gente pelo menos um diagnóstico acho que é importante ser feito, né. A gente tem um trabalho que nós estamos fazendo com os nossos clientes que a gente chama de diagnóstico da reforma. Então a gente analisa a carga tributária, analisa a gente tenta projetar a carga tributária futura, tenta pensar algumas alternativas até para você reduzir a carga, porque, infelizmente a gente vê que vai haver um aumento de carga tributária para muita gente, né. Eu diria que principalmente para a área de serviços, eu acho que é uma área que vai sofrer muito com essa reforma tributária, né. Mas outras áreas também de indústria, também a gente pode ter, aumento de carga tributária, então eu acho que é importante fazer essa análise preliminar. E aí depois pensar o que é possível ser feito, né, obviamente dentro da legalidade, né, tudo correto, nada fora disso, né. Mas então esse é uma recomendação que eu dou para os empresários, né. O que muita gente não está avaliando, que esse momento da reforma tributária é muito similar naquele momento que começou a nota fiscal eletrônica, começou o Sim, SPED. Por sim, quê? Existe um track record para fazer em sistemas de gestão muito pesado, sim. porque nós vamos praticamente coexistir com 2 2 tipos de Por aprovação anos, né, por anos, né, por muitos anos, né, é verdade. e quem não tem um sistema preparado para fazer essas mudanças daqui Sim. a 6 meses, Uhum. já vai sentir as dores, né. Sim, sim. E tem um custo para isso, né, que aumenta o custo do Brasil, apesar de tudo estar acontecendo no Brasil, Uhum. isso tem um custo que às vezes não é mensurado pelas empresas. O custo de implantação da reforma, que é Sim. contratar uma consultoria como a sua, Sistemas. sistemas, Sim. testes, Uhum. às vezes há um turnover nesse momento, porque muitas empresas estão contratando profissionais para fazer equipes de implantação da Sim. reforma, e aí há uma movimentação natural do profissional, e aí você vai o histórico, né. Uhum. Para esse tipo de empresa, por exemplo, que já tem um TOTUS, nem chegando ainda na empresa que tem SAP, essa empresa Uhum. de médio porte, o que é que você também aconselharia para esses projetos? O diagnóstico, como você falou, é algo que é sine qua non para ele saber, é uma radiografia para Uhum. saber aonde ele está, Onde ele vai pisar, né, aonde ele vai pisar, onde a ele gente vai não sabe, pisar. é verdade, né. E aí tem toda essa parte de Uhum. acho que depois do diagnóstico vai abrir vários flancos de janela para que a Sim, empresa starte planos de ação para sim. poder
contratar, Sim. demitir, enfim. Então, eu acho que importantíssimo, além desse nosso diagnóstico, eu acho que um compliance contábil, você que é um especialista no assunto pode dizer melhor do que eu, que eu acho que isso é Uhum. importantíssimo. A parte sistêmica é básica, então a gente tem aí alguns é um tripé na verdade, né, tem o jurídico ali um pouco, né, obviamente, porque você tem toda a legislação e tal, mas a contabilidade, a emissão de documentos fiscais, o compliance e também essa parte sistêmica. Isso daí acho que esses 3 são importantíssimos para você poder pisar nesse novo cenário aí tributário, né, tá. Você acha que para esse que a maioria das empresas hoje de médio porte, até que eu tenho experiência de atender e conviver, Uhum, em alguns casos são empresas que estão recorrendo ao crédito bancário uhum, para poder pagar encargo social, às vezes pagar uma parte de folha e pagar parcelamento de tributos. sim, Com o que se vê da reforma, é possível que tenha um aumento de carga tributária sim, para isso. é. Como é que você vê esse impacto econômico em termos de caixa, né, Uhum. para essas empresas de médio porte? E o crédito ficou até mais caro agora com essa questão do IOF. Do IOF, né. O que fazer? Tem algo a fazer aí? Então, essa é a pergunta complicada de ser respondida, né, porque a gente, assim, só falando um dos pontos que eu acho que vai pegar um pouco também é a questão do split payment, né, que eu vou explicar. Basicamente, o split payment, o que acontece? A ideia do split payment é que o tributo já vá direto para o caixa do fisco, né. Então você quando é feito o pagamento, uma parte vai para para quem está vendendo, né, ou o serviço ou produto, e aquela outra parte do tributo já vai direto. Então você vai tirar um pouco da possibilidade da empresa trabalhar com aquele dinheiro também. Então isso também não é um negócio complicado, né. Então eu acho que tende até o que você falou, a piorar um pouco em relação do que a gente já está hoje em dia. Porque antigamente, ou antes da reforma, muitas vezes o empresário ele trabalha, às vezes, com a possibilidade de poder, primeiro pagar o fornecedor, pagar, né, para poder justamente continuar girando. E o fisco ele às vezes deixa um pouco para trás, né, parcela depois, faz um planejamento, vamos dizer assim, né, deixa de pagar uma parte, paga outra, e aí depois ele consegue manter o negócio, né. Hoje, com essa parte do split payment, isso não vai ser possível, então você já vai ser esse dinheiro já vai sair da você não vai ter acesso a esse dinheiro, né. Então, além do fato de que esse split payment, ele tem uma questão também de custo, né, do sistema, etcétera, que isso custa muito caro, é uma coisa muito cara mesmo, e que provavelmente quem vai pagar por esse sistema são os contribuintes. O fisco não, o governo não vai pagar por isso, então vai mais um aumento de custo tributário, que eu acredito que irá acontecer. Porque para você ter esse sistema de separação automática e tal, tanto é que se você for olhar nos países aí de uma maneira geral, do IVA, né, o imposto de valor agregado, né, que é o imposto que está sendo, proposto aí agora na reforma, a minoria deles utiliza o sistema de split payment. São poucos países que têm, porque é um sistema complexo, caro, né, e que vai asfixiar as pequenas e médias empresas, né. Então é uma coisa que realmente não é bom. Para o médio empresário, para o pequeno empresário, não é uma boa, alternativa, o que foi feito na reforma. Porque se você for ver um sistema já Uhum, quase que secular no Brasil, que é o uhum, imposto de renda retido na fonte, sim, se você for analisar quase todas as empresas têm problemas de compensação de imposto de renda retido na sim, fonte que ficam no tempo e espaço perdido, perdidos. porque Uhum, sai a DIF, as pessoas não olham na DIF o que veio e não registram na SF, uma uhum, coisa tão simples simples. como Uhum, a gente tem a indústria de ressarcimento de ICMS-ST, que também é uma bola de neve uhum, incontável, né. sim. A questão do split payment, queria que você também falasse um pouco para essa nossa audiência de empresário que, na prática, ele teria que pagar a apuração sem a compensação, o fisco vai reter esse imposto e
no momento posterior ele vai fazer essa compensação daquilo que o fisco porventura houve essa retenção. Se você pudesse explicar isso aí Isso pra também é uma coisa que pode descasar, né, Rodrigo, isso. você pode ter um descasamento de valores aí para poder aproveitar os créditos, né, dos tributos, né, do IBS, do imposto, por exemplo, né, Sim. sobre bens e consumos, né, o IVA, vamos dizer assim, chamado de IBS, né, aqui no Brasil. Então isso pode ter um descasamento e pode ter um problema no caixa. Eu acho que pode acontecer também, né. São várias coisas que eu acho que, uma coisa que eu até depois eu vou falar algumas coisas sobre a reforma tributária, a minha visão, né, a minha e de outros também, né, que a gente comunga da mesma ideia. Eu acho que, a aprovação da reforma tributária ela foi a toque de caixa, na verdade, né. Não houve uma melhor exploração desses temas de split payment, por exemplo, de créditos, né, desse descasamento possível de crédito e tal. Então, assim, o presidente da Câmara, todo mundo queria ser o pai da criança, né, a Uhum. verdade é essa, né. Então essa correria para aprovar, não, porque tem que aprovar, tem que aprovar, tem que por que tem que aprovar? Vamos discutir, não precisa ser tão rápido assim. É um tema que vai ficar por muitos anos aí, você vai pra você desfazer isso daqui, você vai precisar de uma outra reforma, entendeu. Então, eu acho que eu acho que as discussões foram muito assoberbadas, né, e a gente poderia ter feito alguma coisa melhor. Um exemplo que eu te dou, um exemplo. Você sabe qual é a alíquota do imposto hoje ou não? Não, Não, ninguém sabe, não sabe. existe. Como é que você cria uma reforma tributária sem ter feito todos os cálculos, etcétera, para poder chegar numa alíquota determinada? Dizem que vai ser 27, 28%, que já talvez seja a maior alíquota do mundo, né, tem essa também, nós vamos ser campeões de alíquota de IVA, né, Maior até que a Hungria, né. e maior até que a Hungria, que se não me engano é 27%, né. Aham. Então quer dizer, é uma coisa meio amadorística essa parte de tramitação, né, da reforma no Congresso, porque tinha que se aprovar, eu quero ser o pai, então eu acho que isso daí a gente pode pagar um preço alto por conta disso, né, tá. Essa questão da alíquota é uma coisa muito Uhum, séria a se conversar, uhum, porque, e tem a alíquota legal, vamos uhum, lá, 27, 28%, mas tem a alíquota efetiva, que é exatamente o quanto sai do seu caixa sim, todo mês, né. uhum, E com isso que você nos explicou aí do split payment, a alíquota efetiva vai ser bem maior, porque vai ser o que eu de fato teria que desembolsar no mês, né. uhum, sim, Tem a trava que está lá na lei complementar, né, hum, mas é algo que é muito preocupante, né. sim, Agora, você que foi o primeiro conselheiro do CARF, nessa experiência brilhante no CARF, de dar aquele voto que foi um voto mais vai falar que é dos insumos, é isso? isso, aquele voto dos insumos Para PIS e COFINS, para né. PIS e COFINS, que Uhum, foi, digamos que conceitualmente, o uhum, voto mais próximo de uma não cumulatividade, sim, mais global, sim, sim, como quer uhum, se pretende ter a reforma, né. sim, Então, essa questão do PIS e COFINS sabe que isso virou uma indústria de o que é crédito, o que não é, e até hoje vai acabar o PIS e COFINS e a gente não vai chegar sim, a um equilíbrio do que realmente é e o que não é. O Parecer Cosito número 5 melhorou muito, mas uhum, eu queria saber, você como pioneiro nesse estudo acadêmico de ampliar um uhum, pouco a reforma, uhum, perdão, ampliar um pouco mais a base de crédito lá atrás, a gente uhum. estava falando isso nem sei qual era o ano que Foi 2011, esse foi de final de foi acho que foi dezembro de 2011, se eu não me interrompa, por exemplo foi o presente de Natal, vamos dizer assim, né. foi. Mas, vou contar um pouco dessa história, porque realmente é uma história interessante, porque lá em 2011 no CARF, já se havia essa discussão, porque existia uma limitação muito grande para você tomar crédito, de instruções normativas que limitavam, né, a tomada de crédito, e tal. E na época, eu pensei: "Poxa, por que a gente não adotar, por exemplo, as despesas do IRBJ, né, despesas, aquelas necessárias, usuais e normais à atividade das empresas", né, aquele conceito do imposto de renda à pessoa jurídica, né. E, no caso, a gente teve a votação foi favorável, né, aquele contribuinte específico na época, né,
E depois isso rendeu uma história muito grande, inclusive o pessoal da Receita não gostou muito desse voto, isso, ficou um pouco abalado lá, a relação com o CARF e tal, mas foi interessante, porque foi testado isso foi, se eu não me engano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, ele acabou adotando também esse conceito e isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois. E o Superior Tribunal de Justiça, ele adotou uma linha, um pouco diferente, assim, começou com o IRPJ, mas ele chegou na questão do objeto social, você tomar crédito de acordo com o objeto social, de acordo com, aquilo que era importante para a produção, né, porque às vezes tem coisas que estão fora da produção, mas que também sem aquilo você não consegue produzir. Um exemplo, tratamento de efluente. Se uma indústria não trata o efluente dela, ela vai fechar e não vai conseguir produzir. Então isso é uma coisa que está indiretamente relacionada à produção dela. Então, você não pode só olhar o produto, com uma caneta aqui, por exemplo. Não, você tem que olhar algumas coisas que fizeram com que aquela caneta fosse produzida. Então, esse foi o conceito que o STJ adotou e hoje é o conceito que ficou para o PIS e COFINS, né, tá. Porque eu vejo que esse seu voto foi um voto gênesis Uhum. para o Pra parecer quesito número 5, que é a evolução desse conceito que a gente chama hoje de essencialidade e relevância, sim, sim, sim. que foi materializado no parecer quesito número 5, Uhum. traz um pouco do seu voto, que foi Sim. bem polêmico Sim, na época. à época, né, Aham. mas hoje, anos depois, Se você olhar, faz todo sentido, né. o conceito daquele voto tá lá no parecer quesito, Uhum. porque no parecer quesito a gente tem ativo intangível, a gente tem o que é relevante, Uhum. aquele item e A e B do que é essencial, Uhum. né. Então foi uma evolução, uma contribuição que eu vejo que foi muito É. relevante academicamente Uhum. e juridicamente também, porque a evolução em 10 anos disso ac desagou na criação do parecer Sim, quente, sim. né. Isso eu fico feliz, porque realmente a limitação ali era muito grande, né, Uhum. Rodrigo. Eu acho que, as empresas iriam sofrer muito se elas não tivessem essa abertura, né. Elas teriam uma carga tributária muito maior. A grande verdade Uhum. é essa, né. E trazendo aqui a reforma, se você pudesse dar agora um overview conceitual do que seria a reforma. A gente tem hoje o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI E o e o ISS. ISS. Sim. Se você puder para nossa audiência agora explicar Então aí aí conceitualmente a reforma, sei. seria ótimo. A ideia é que você substitua esses tributos que o Rodrigo falou por 2, né, o IBS e a CBS, o Imposto sobre Bens e Consumo e a Contribuição sobre Bens e Consumos em consumo. Então você teria basicamente 2 tributos no lugar de 5, né, se eu não me engano, é isso mesmo, 5, né. Então você teria a ideia é você tentar simplificar, né, diminuir o número de tributos. Acho que esse é o primeiro foi esse ponto eu acho interessante da reforma, realmente é uma coisa boa você diminuir o número de tributos. Uhum. Agora, tem algumas questões, eu acho que eu já toquei em alguma delas, que é a questão da do toque de caixa para aprovação, de você não saber qual é a alíquota, né. E aí você teve também eu vou falar um pouco agora das questões que eu acho que são bem importantes, assim, não só, eu acho que o que pode realmente doer no bolso, vamos dizer assim, né, tá. Eh, Você teve um lobby muito grande para que alguns setores tivessem uma redução, né, da alíquota. Você tem um percentual de redução. A gente não sabe a alíquota, mas você vai ter um percentual de redução de 30%, sei lá. Só que o que que vai acontecer? Se você diminui aqui, você tem que aumentar ali. Então alguém vai pagar essa conta. Bares e restaurantes, por Por exemplo, exemplo, estão então contando com isso, vai ter é. 50% de Então, alguém vai pagar essa conta, não tem milagre, não tem milagre, né. Então, assim, se você tira o imposto da indústria X, alguém aqui vai pagar, ou o serviço, ou a indústria Y, e tal. Então, você criar exceções também não é a solução. Não é a solução, porque você aumenta a carga tributária para o outro lado. Então isso é uma coisa que realmente é para ficar, esperto com relação a isso, né. Outra coisa que eu acho que não daria para você ter uma alíquota única, né.
vários países adotaram mais de uma alíquota. Você não pode, o imposto tem que ser regressivo, né. Então você, por exemplo, a questão de serviço, você tem muito menos crédito para tomar, você não pode ter a mesma alíquota. Não faz sentido para mim eu ter a mesma alíquota, porque eu não posso tomar crédito de mão de, por exemplo, de mão de obra, o salário que eu pago, por exemplo, no escritório de advocacia, ou para um escritório de contabilidade, o salário, isso você não toma crédito, entendeu? O que a grande despesa de muitos serviços hoje é o pessoal, né? É 70, 80% da despesa. Se você não toma esse crédito, vai sobrar muito pouco para você, então você vai ter uma carga tributária efetiva muito alta, né. Então, você teria que ter esse balanço de alíquotas diferentes. Isso acontece em outros países que têm o IVA, então isso não foi, isso não passou na reforma, eu acho que isso não poderia ser dessa forma, né. E a questão também, eu acho que pode haver uma violação de pacto federativo por conta dos municípios e estados perderem poder, porque vai ficar muito concentrado na mão da União, né. Hoje a nossa federação, ela já é uma federação meio de mentira, né, não é como a federação americana que os estados têm total independência, aqui não, aqui é uma federação meio fake, vamos dizer assim, né. Ela já não é uma federação perfeita, então acho que você vai tirar poder dos estados e municípios. Então é uma coisa que tem que se pensar, né, em relação a isso. Mas se você quiser, depois a gente pode voltar em outros temas. Sim. Se você quiser falar em alguma coisa, a gente pode mudar. Tem algumas coisas para também que eu queria falar um pouco mais da reforma também, Tá. tá? Um ponto que eu queria agora explorar com você é o Uhum, seguinte: a gente sabe que os estados do Nordeste eles foram industrializados com um petisco chamado incentivo fiscal. uhum, Nós temos aí Sudã e Sudene, que a gente depois vai entrar nessa questão do imposto de renda, que nesse momento está fora da reforma, mas preocupa. E temos os incentivos estaduais, os incentivos de produção, crédito presumido, logística, que sim, tiveram todos sim. aquelas discussões se era subvenção de custeio e o investimento, Investimento, né. exato. Isso quando se estabilizou, veio a reforma. Uhum. Então, que impacto você visualiza? Porque esses incentivos eles vão agora ter que ir minguando, Minguando. minguando até zerar e entrar na reforma, né. Então você acha que essa estrutura vai se sustentar nessas plantas produtivas Nordeste, Norte, Nordeste? Então, eu acho que pode ter um problema sério em relação a isso. Eu acho que você tocou num ponto muito delicado, porque, você tem hoje um benefício, né, que esse benefício vai deixar de existir, e aí você tem depois: "Poxa, eu continuo produzindo lá, mas o meu custo logístico para trazer para consumo", por exemplo, E né, o maior mercado consumidor, que é São Paulo, o São que Paulo. equilibra justamente é o Sim, incentivo de lá, sim, com mais o custo logístico que é sim, altíssimo. sim, Eu trabalhei na indústria de bebida, o maior custo era o custo de manutenção da fábrica e o custo logístico. Para sim, trazer um produto para cá não é barato. sim. Então, Então você pode ter um problema muito sério em relação a isso. A gente teve um caso que a gente começou a analisar de uma empresa que tinha um benefício fiscal e, ao perder esse benefício fiscal, ela não ia ter como concorrer com os outros fornecedores. Por quê? Os outros fornecedores estão localizados, por exemplo, aqui próximo de São Paulo, e ela está no Nordeste, por exemplo, né. Nesse caso, essa estava no Centro-Oeste, né. Mas que também tem benefício, etcétera, tá, mas falando, não vai mudar muita coisa. Então o que acontece, se eu tenho uma empresa que produz aqui em São Paulo e outro que produz lá, qual é o custo para eu trazer o produto para cá, entendeu? Então essa empresa aqui, que está produzindo aqui próximo do mercado, ela vai nadar de braçada, né, a verdade é essa. Então eu acho que pode haver um problema muito sério para as indústrias que se instalaram em função de benefício fiscal no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser analisada com muito carinho, né. Às vezes até você tem que tirar a planta de lá e trazer para cá, não sei, é uma coisa que tem que ser pensada, né, tá. se a gente agora vai Uhum, descer as escadinhas do reforma, vai falar das empresas que estão no Simples Nacional. As empresas que estão no Simples Nacional já é uma grande o grande atrativo de estar no Simples é não ter a o full allocate da parte previdenciária. Você tem uhum, uma contribuição previdenciária lá pequena, mas uhum, tem.
mas não tem a parte empresa, né, os 20%. Ocorre que essas empresas hoje, as empresas do Simples, que são, como eu queria separar essa conversa de empresa do Simples em 2 níveis de empresas: as empresas prestadoras de serviço e as empresas que são fornecedoras de produto. As empresas que são fornecedoras de produto hoje para uma indústria, no lucro real, por exemplo, a empresa que compra no lucro real dessa empresa no Simples, ela tem a manutenção do Do crédito crédito. integral sobre a nota fiscal. Uhum. Com a reforma tributária, me parece que esse crédito vai ser proporcional ao que essa empresa do Simples Nacional pagou efetivamente de CBS e IBS. Uhum. Todavia, essa empresa do Simples, para pagar IBS e CBS, ele tem que optar Uhum. de Sim. ele tem que sair do sistema tradicional do Simples Nacional e optar por apurar separadamente IBS e CBS, ou seja, aumento de sua carga Sim, tributária. aumento de custo, porque também ele vai ter que ter, um compliance maior para isso também, né, Rodrigo? Exatamente. Então é um negócio complicado também. Se não vai gerar crédito, às vezes a pessoa ou a empresa para de comprar daquela empresa do Simples, vai comprar de outra, né, que vai te dar um crédito maior também, para você pagar no final você ter uma carga tributária menor. Isso é uma coisa muito delicada também, concordo com você, né. É, eu Uhum, conversando com algumas empresas, grandes empresas, uhum. eles chegaram a me dizer, por incrível que pareça, uma grande indústria que fatura acima de 500 milhões, que a maioria dos seus fornecedores já são do Simples Simples Nacional. Nacional. Então esses cara, eles estão numa encu uma s encu uma via encurralados, nem sabem que estão, que ou muda de regime, Uhum. e às vezes nem estão preparados para isso, Pra porque tem isso. um contador pequeno, não tem Sim. estrutura, ou eles mudam de regime ou eles fazem essa adesão, que também é como se fosse quase uma mudança de regime também, Sim, sim. não sei o que seria Que aí feito. ele vai ser forçado, né, pela grande indústria que compra deles a fazer, porque senão ele não tem a indústria aquela indústria grande não tem crédito, né. Exato. Ela não vai aproveitar, não vai ter a redução depois no balanço de a redução da carga tributária. Então esse é um outro problema também, é um problema sério esse, né, em relação ao Simples. E aí o que não foi pensado é esse empresário no Simples, na mudança de regime, se Uhum, optar, por exemplo, ir para o lucro presumido, uhum. ele vai entrar justamente na seara que ele sempre Não teve quis. proteção, não quis, que é pagar os encargos full de folha. Sim. Então ele vai ter o aumento dos encargos full de folha numa operação pequena, Uhum. mais a adição da apuração em separado da CBS E o e lucro do presumido, ele IBS. pode ter uma carga tributária maior também do que o Simples, né. Ainda tem essa também do Isso. IRPJ e da contribuição social sobre lucro, né. Então ele pode ter um aumento de carga assim, acho que muitas empresas não estão, atentas a isso, que muitas vão ter um aumento significativo da carga tributária. E é muito complicado você repassar isso, né, para o seu cliente, etcétera. Porque assim, a pessoa: "Ah, mas o imposto é por fora em termos, né. Se eu falar: "Eu não vou pagar", e aí como é que fica? Eu não compro de você por esse preço. Se você não vender por X, hoje você vende por 100, por que que eu vou te pagar 120 amanhã? Por quê? Eu quero continuar pagando 100, né. Então isso é um problema, pode ser um problema sério aí também, né. E além do custo do tributo, tem o custo operacional de fazer esse tributo Sim, acontecer, porque uma empresa certeza. dessa do Simples, normalmente ela não tem um funcionário de contabilidade, fiscal Você lá que dentro. entende muito de compliance, você sabe disso, né. Ele tem um Sim, prestador de serviço externo como eu. sim, Só que para fazer um arcabouço desse, vai ser necessário ele ter alguém lá dentro para ver o sim, meu split payment, ver qual é, pelo menos ter alguém para validar isso que o sim. contador externo vai fazer, se for, ou gerar uma estrutura de contabilidade interna, Uhum. trocar talvez pessoas também do financeiro, Sim, porque vai split payment, pagou, quer que ter esse controle. Então é um custo que vai muito além, vai tem aí folha, tem sistema, tem contratação de novos profissionais, perfeito, aumenta Rodrigo. tudo Você matou a questão. Você vai ter um aumento de custo mesmo para manutenção, do business. do business, exatamente. É exatamente isso. Sem contar que eu acho que também a gente prevê, tem ouvido falar que vai ter um aumento do contencioso em relação
a esses N problemas da lei complementar, etc., né. Então eu acho que já tem até uma estimativa, o Superior Tribunal de Justiça já fez uma estimativa aí que vai ter um aumento de 35% do contencioso tributário. Então, isso não sei o que estou dizendo, hein, isso é o próprio STJ que está falando isso, tá, isso já foi divulgado aí, etc., né. E aí tem uma série de questões, poxa, mas o IBS, ele vai ser julgado, né, ele vai ser discutido na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Porque antigamente você tinha o ICMS e o ISS que era na estadual, o PIS e COFINS na federal. E aí, você joga tudo na federal? Federal tem condições de receber todo esse contencioso tributário? Vai dividir como? Você vai dividir uma parte estadual, uma parte federal? Olha, é um negócio complicado E isso aí a aí. gente abre uma nova janela e diz o quê? Então vamos abrir mais não sei quantas mil vagas de concurso É, para formar mais não sei quantos novos auditores nessa realidade para poder sim, atender todos os isso. Aí trabalhos, o né. que acontece? Aumenta o custo Brasil também, Sim. mais funcionário público, mais tudo, né? O que é péssimo, né, porque o nosso custo já é altíssimo, né, é verdade, Exatamente. né. É terrível, é terrível. E aí você tem esse eu já falei da questão do aumento da tributação do serviço, que é uma coisa que eu acho que vai acontecer, imagina o pequeno cabeleireiro, aquele pequeno negócio, entendeu, ele vai Hum. ter um aumento vai ter um custo, ou uma clínica médica, né, até o advocacia, contabilidade, você vai ter um aumento de custo, porque é o que eu falei, a gente não tem crédito. Então você v se aumentar a alíquota, mesmo que você tenha um percentual de redução aí, etcétera, você vai ter um aumento de custo tributário, né. Então isso é um problema sério, né. Outra coisa que também preocupa um pouco, é a tal da história do comitê gestor, né, criaram um comitê gestor da reforma, né, que ele vai criar normas, etcétera e tal. Mas aí como é que fica, quem vai participar desse comitê? Pode haver enfraquecimento da autonomia dos estados e municípios também nesse comitê? Eh, não sei, ninguém sabe direito, né. Como é que vai ser a representatividade? Vai ter indicação política? Aí se entrar na política, aí a gente já sabe que vai virar o samba do crioulo doido, né, aquela coisa, é terrível, né. Eh, controle externo, né, e acho que pode haver um aumento do contencioso também. Então, assim, você tem uma série de coisas desse comitê gestor que ainda estão, né, no limbo, vamos dizer assim, né. Se a gente agora vai dar um salto para as empresas de lucro presumido, Uhum, né? As empresas de lucro presumido, daquelas que têm ICMS, são contribuintes do ICMS, tem ICMS-ST, uhum. nós temos aí também um grande problema. Muitas empresas aqui em São Paulo é o estado, digamos, que é mais, organizado para a questão de ressarcimento de ICMS-ST, tem o sistema do ICREDAC, que é um sistema que você apresenta, a monetização tem uma apresentação de uma monetização por parte do fisco, e que é difícil de receber, mas existe um sistema Sim. instituído, diferente dos outros estados, que fica isso muito livre, né. Uhum. E na sua visão, essas empresas que já têm esse saldo credor acumulado, que muitas vezes não conseguem desaguar esse saldo credor acumulado de ICMS, nessa transposição do ICMS para dentro do IBS, o que você acha que vai acontecer com esse saldo credor, que já é um saldo credor que muitas vezes quem tem que lidar, que é um saldo que só vai Vai acumulando, acumulando, acumulando. acumulando. É, exato. E se fala de que tem que escriturar isso para você levar isso aí como dentro Eu da sua escrita e uma hora essa chave vai virar. Como esses controles você acha? eu acho que isso vai desaguar no judiciário. Porque assim, você não pode perder aquele crédito, né. Vai Uhum. falar: "Ah, você tem 5 anos para usar", como? Você mudou todo o sistema e você me dá 5 anos para usar? Né, se eu já estou acumulando isso há 10, 15 anos, às vezes, empresa que importa muito também acumula crédito e revende e tal. Eu acho que a gente vai ter um contencioso, é o que o próprio STJ falou, né, acho que vai ter um aumento do contencioso, isso vai acabar desagando eu acho, né, que vai acabar desaguando no judiciário, essa questão, para poder me garantir o direito de usar isso de alguma forma, né. Nem que seja por ressarcimento, nem que seja por precatório, que eu vou ganhar esse direito via precatório, não sei, aí tem que pensar um pouco qual seria a melhor alternativa, tá, mas eu acho que a empresa não pode perder isso. Não Porque pode, né. temos que concordar, porque quanto mais sofisticar o controle, Uhum. um novo ICREDAC para Uhum. revalidar os saldos credores e levar para um novo sistema, mais complicado vai Vai ficar ficar. por esse controle, no timeline futuro, não vai acabar nunca, Sim. até zerar. É como se fosse uma parte B do Lalu,
para Sim, ICMS, sim. que você vai sempre ter essa discussão eternamente, né. É o cachorro correndo atrás do rabo, é aquela velha história, né, é difícil, complicado. Assim, o Brasil nunca ele nunca simplifica, ele só Uhum. dificulta a vida do empresário, né, isso é muito triste, né, porque o empresário está aqui, ele produz, ele gera, ele paga imposto, ele gera emprego e ninguém olha o lado do empresário, entendeu? A importância que ele tem, né. O impossível não vai acontecer, que seria, vamos dar Uhum. um cut-off, quem tem saldo credor e esse saldo credor uma vez homologado pelo fisco, tá aqui teu dinheiro, zerou tudo, vamos começar no sistema novo. Sim. Mas não, imagina as empresas que têm, por exemplo, saldo credor de PIS/COFINS Uhum. no seu FD Contribuições e tem saldo credor de ICMS, de CREDAC. Ah, Você vai então você tem e aí você vai ter um saldo uma junção de aí você vai ter um saldo credor pra com CBS, com IBS, como é que você vai aproveitar isso daí, né? Porque um é contribuição, o outro é imposto, então realmente é uma história, porque a gente vai ver isso ainda, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer em relação a isso, né. é um É desafio. um desafio. O outro desafio que eu queria ouvir a tua opinião Uhum, é que, quem tem solicitação em curso de ICREDAC, por uhum. exemplo, aqui em São Paulo, de ressarcimento de ICMS-ST em todos os estados do Brasil, essa é uma fila que não anda também. São Sim, anos e anos e anos para você homologar sim. 5, 6 anos para trás. Reais. Aham. Ah, e a gente vai chegar na reforma e tem muitos pedidos que possivelmente são pedidos corretos que não vão ainda ter, tempo para processamento, análise e homologação do crédito. Sim, O sim. que fazer com esses que ficaram no limbo aí? Judicializar tudo isso Eu também? eu acho que, assim, para você não perder, talvez seja a única solução, eu não porque realmente, o que que você vai fazer, né? Primeiro, se você der um prazo e você não cumprir aquele prazo, você perde, aquele é um crédito, né, como se fosse sei lá, vou dar um exemplo, uma nota promissória que ninguém usa, isso não existe mais hoje em dia, mas eu estudei isso na faculdade. Eu tenho aquela nota promissória, eu posso chegar e, querer que paguem aquela nota promissória. Então esse crédito é um direito do contribuinte, né, é um direito dele, então ele tem direito a receber esse valor, né. Então ele não pode ficar a bel prazer aí esperando e amanhã falar: "Não, agora você não, puxa, passou o tempo, você não vai receber mais nada". Não dá, né, não pode ser assim, né. Complicado, né. Sobre a questão do histórico jurisprudencial do judiciário, Uhum. todas as soluções de consulta, os COSITs, todas as Juizados administrativos, tudo, o tudo. Uhum. que vai fazer com isso? Isso é uma boa pergunta também, porque você Rasgar tudo isso, deletar? exatamente, né, porque você já criou toda uma jurisprudência, por exemplo, a do PIS e COFINS que você falou agora, da questão dos insumos, etcétera. Você vai jogar no lixo isso daí, né, e toda a discussão ICMS tem uma série de questões, Exato. né, você lembrou agora, crédito presumido, se é subvenção para investimento ou para custeio, né, você tem discussões do IPI também, né, então ISS, várias discussões, a questão de guerra fiscal do É. ISS, né, municípios brigando para redução de alíquota, etcétera. É uma pergunta que eu não tenho essa resposta, eu com certeza não tenho, e quem falar que tem, eu não sei se vai cobrir 100% da sua dúvida, porque realmente, por isso que eu estou falando, eu acho que o contencioso, o aumento do contencioso aí é eu acho que é latente, vamos dizer assim, né, com todas essas questões. Isso porque a gente tocou em alguns pontos, né, Rodrigo, tem uma série de outras Sim. coisas, né. Eu tô lembrando aqui da questão do imposto seletivo também, né. Poxa, mas o imposto seletivo ele vai que é o imposto além do IBS e da CBS, que é para justamente proteger saúde, meio ambiente, então bebida, cigarro, etcétera, né, armas, perfumes, etcétera, né. Agora, poxa, é engraçado, o imposto seletivo, se ele vai proteger a saúde, tem assim, o refrigerante faz bem à saúde ou não? Faz bem o refrigerante à saúde? Não. Então o refrigerante também estaria sujeito a imposto Uhum. seletivo? Ah, por exemplo, eh, açúcar. Açúcar faz mal para a saúde também, né, não faz? Se você comer em excesso, Uhum. tá, então como é que fica o açúcar, né? Produção de plástico, por exemplo.
poxa, o plástico acaba, a gente vê aí ilhas de plástico, né, jogadas aí nos oceanos e tal. Então o plástico também faz mal para o meio ambiente, não faz ou não? Como é que faz? Você vai ter imposto seletivo no plástico também ou não? Yes, sir. É, poluição, tudo que gera poluição também, você vai ter imposto seletivo em tudo que vai gerar poluição? Como é que fica isso daí, né? Pois é. Então, né, você vê que o negócio é complexo, é difícil mesmo, né? Uhum. Ah, um ponto que eu também gostaria que você nos desse a sua opinião, né, Uhum. também é um ponto que não tem tanta resposta, né, Uhum. é que a As perguntas são mas vamos lá, vamos lá. é que a reforma do imposto de renda, Uhum. ela não deveria vir antes da reforma do IVA? Porque, se fala na tributação De de dividendos. dividendos, né. Uhum. Já fizeram aí essa questão aí do JCP, que Uhum. reduziu bastante o âmbito do JCP, né. Uhum. Então imagina que essa tributação dos dividendos que ela vem, é certeza que ela vem. Bem, Só que ela vem já no meio da reforma para aumentar ainda mais, digamos que a alíquota efetiva da carga é. tributária da empresa. É. Queria ouvir a tua opinião sobre isso aí. Então, a reforma do imposto sobre a renda, eu acho que eu concordo com você que é uma coisa que deveria ter sido pensada. Agora, eu acho o seguinte, na época em que o Brasil tentou ingressar na OCDE, hoje o governo atual não tem interesse nisso, eu acho que seria importante, né, o Brasil participar da OCDE. Os países da OCDE todos tributam dividendo. Então, para o Brasil estar lá, ele também teria que tributar. Agora, se eu tributo dividendo, eu tenho que reduzir o imposto da pessoa jurídica, para poder É. justamente, né, não é só aumentar o dividendo, então eu tenho que balancear isso daí. Então vamos para o imposto de dividendo, quanto é 10%, 15%, então eu tenho que reduzir, né, o tributo da pessoa jurídica, o IRPJ, né. Eu tenho que não é simplesmente aumentar o tributo, né, então porque no Brasil assim, o único foco é só aumentar tributo, né, e ninguém vê custo, redução de despesa, ninguém olha nada disso, né, então, né, ninguém olha não, até no governo anterior teve uma redução aí de funcionalismo público e tal, então a gente, né, te teve um trabalho que foi feito que eu acho que poderia ter continuado, é importante você olhar o custo também do estado, não só o contribuinte, coitado, uma hora ele não tem mais assim, capacidade contributiva tem um limite, né. Eu lembro que eu já vi o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal, falando, na época que ele foi secretário, ele falou que naquela época a carga tributária do Brasil já tinha chegado no teto, entendeu? Na opinião dele, não poderia subir mais. E a gente vê de lá para cá que essa carga aumentou, com certeza aumentou, né? E então a gente tem que pensar outras alternativas também, né? Para poder justamente não ter o contribuinte pagar esse pato sozinho, né? A gente falando agora, dando um passo para as empresas do lucro real. Uhum, As empresas do lucro real que fazem essa apuração, porque chama de lucro real, que apuram lucro e fazem adições e exclusões do lucro para poder calcular o tributo. uhum. Todo esse custo que a gente está dizendo são custos a mais que vão acontecer, ah, como isso tende a ficar nesse sistema de ser essencial, de adicionar ou excluir todos esses custos extras que você essa órbita toda que você falou aqui. O problema disso é que isso pode gerar um aumento do no no de do custo dos produtos, né, no final, porque você vai ter um aumento de despesa, etcétera, para poder manter esse sistema todo, isso vai desaguar quem vai pagar o pato, né, no final? É sempre o consumidor final, infelizmente. Então, assim, essa carga tributária ela vai chegar no consumidor final. Então, a gente está falando aqui da reforma, a gente está falando de tributação sobre consumo. Eu acho que isso vai desaguar muito nas classes menos favorecidas. Acho que é essas que vão, na minha opinião, que vão sofrer mais com essa reforma tributária, por conta do custo que essa reforma tributária vai trazer. Eh, uma curiosidade que eu tenho também, você como um dos pioneiros, digamos, dos profissionais que trabalharam em grandes empresas de auditoria, como a EY, Uhum. que você também deu uma significativa contribuição lá numa área de compliance, né, de E com compliance um compliance mais voltado para que a gente chama de,
voltado para um contencioso, né, para você suportar demandas administrativas, etc., né? Então, foi uma experiência bem interessante, né? A gente auxiliou muito aí os clientes na época da UI, né? eh, a, a criar esse, vamos dizer assim, um compliance, mas um compliance mais voltado para que a gente chama de contencioso administrativo, né? Tinha o nome de uma área bonita lá Olha, na época, é, eu já não lembro bem. exato, Mas eu sim. queria pegar esse gancho dessa sua experiência, Uhum, de fazer esse tanto gerenciar uma área tão grande como era na Ernest Young, quanto ter a oportunidade de trabalhar, no mínimo, com a maioria das empresas que estão entre as 500 da Exame, né, uhum. nesse espectro do compliance. E você sendo também, essa minha pergunta era, você sendo pioneiro do CARF e tendo essa experiência também da auditoria, que vai fazer com os tribunais administrativos de ICMS, ISS, os TIT da vida Aham. e o próprio CARF, CAF, né, como co vai ficar? com tudo isso aí, qual seria a luz, do seu entendimento de ter sido um integrante do CARF, Uhum. o papel do CARF dentro dessa nova estrutura? O CARF vai julgar também IBS, como você falou, ou vai se limitar a CBS, e o IBS ele vai para o TIT, Uhum. mas os tribunais que porventura cobriam o ISS, vão ser juntados, os tribunais de ISS com os tribunais de ICMS para abarcar o IBS, e a CBS vai ficar no CARF, ou vai ter que morrer o CARF, fazer uma reforma administrativa também para Eu acabar com o CARF? acho que a tendência é uma reforma administrativa também, né, porque e tem um outro problema, porque você vai ter os tributos vão continuar coexistindo, então você vai ter um período em que você vai ter os novos e os antigos, então como é que vai ficar essa divisão de julgamento, né? Ah, tudo bem, o IBS, hoje o IBS abarcou todo mundo, né, e aí quem vai julgar o IBS? Vai ser um tribunal federal? Né, mas esse tribunal federal vai ter participação, de representantes dos estados, né, dos municípios, né, nós estamos falando de quase 5.700 municípios aí, né, você tem um tribunal único para julgar tudo, né, quem vai dar conta de julgar tudo isso? Né, você imagina, a gente tem aqui, em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Conselho Municipal de Tributos, que já tem um volume muito grande de autos de infração para julgamento e tal. E aí você tem isso nas todas as grandes cidades, cidades médias, você tem normalmente, né, tribunais, né. As pequenas não, mas as médias, já médias grandes, sim, né. Então, como é que você vai fazer? Porque na verdade é um tributo novo, né, que abarca tributos antigos, então ele acaba, o fato gerador dele acaba abarcando outros também, né. E aí você vai criar um tribunal único, vai extinguir o TIT, é o que você falou, o TIT, o nosso Tribunal de Impostos e Taxas aqui, ou os conselhos de contribuintes estaduais, né, acho que em Minas Gerais chama Conselho de Contribuintes, acho que no Rio de Janeiro também, se eu não me engano, né, pelo menos chamava, né. Então, realmente, Rodrigo, uma dúvida que eu não tenho resposta para essa pergunta, mas isso realmente vai ter que ser tratado com muito carinho, porque o volume é muito grande, né. Poxa, o CARF tem um volume gigantesco, por exemplo, de processos, né. Eu lembro na época que eu fui conselheiro, fiquei lá quase 6 anos, né, a gente tinha uma distribuição mensal de processos, você tinha um prazo de 6 meses para poder julgar os processos, então, você todo mês recebia, então você tinha que colocar em pauta os processos para poder julgar, você não podia acumular processo, entendeu. Então isso estava no regimento, você tem regimento, 6 meses você tinha que julgar os processos. Então, já era um volume gigantesco, né. Imagina agora que você vai juntar todos esses tributos, né, como é que vai ficar isso daí, né. E o que ocorre é que esse volume ele vai se amontoar, Uhum. e na transposição da reforma ainda vai ter um volume não julgado. Sim, sim. E, eh, dentro da expectativa de você ter sido do CARF, você sabe, tem esse timeline de tantos meses para fazer, mas na prática não concebe que chega mais, vai chegar mais, Sim, mais, não, mais, mais. e às vezes sai, Então você julga, pede vamos fazer uma diligência, aí o processo volta para a DRJ, pra Delegacia de Julgamento, para a delegacia do contribuinte para poder fazer a diligência. E aí isso volta para o CARF 6 meses, 1 ano depois, entendeu. Então, tem a questão das diligências também, né, muito comum, exa porque você
suscita prova, etc., nos processos e os conselheiros não se sentem tranquilos em julgar sem você analisar determinados documentos ou documentos que, né, que a primeira instância não analisou, então você tem isso também. Então, o processo às vezes você fica às vezes 1 ano, 2 com o processo parado esperando o fiscal da primeira instância lá, o fiscal preparar a diligência, analisar os documentos e voltar para o CARF também, né. Então a gente tem aí exercícios de uma reforma administrativa, uma reforma no judiciário, né, Sim, sim. que define papéis. Qual é o papel agora do STJ, qual é o papel da própria DRJ, como você falou, Sim, da delegacia de julgamento, né? da Receita Federal. Que limite vai ter a DRJ, que limite vai ter os tribunais estaduais, né? Uhum. E que limite vai ter o tribunal federal, né? Sim, sim, sim. Então é algo que também é complicado, né? Muito, bastante, bastante. E aí, andando um pouco mais, se a gente for pensar, nas empresas de auditoria também, como você veio das empresas de auditoria. As empresas de auditoria, elas também têm passado um momento de muita reformulação, né, Uhum. de a pandemia para cá, praticamente os profissionais, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, home office. Sistema híbrido, né, Sistema híbrido, aham. só que é um sistema híbrido que foi construído em cima de muitos treinamentos, uma estrutura que eles têm gigante, né, Sim. de reabastecimento do conhecimento Sim, desse todos os pessoal, cursos que são que dados, são etcétera, né. dados. Então foi uma formação que permitiu Uhum. esse tipo de empresa globalmente, sobretudo no Brasil, de fazer esse descolamento e conseguir manter o mesmo nível de conformidade de trabalho técnico de longe, né. Uhum. Nesse momento aí, Uhum. você acha que vai implodir essa questão do home office para todo mundo ter que estar refazendo todo esse caminho de treinamento, de que vai estar todo mundo começando do zero, né? É. Eu acho que num primeiro momento você talvez tenha uma demanda um pouco maior, necessidade de você estar fisicamente no lugar, né. Mas eu não sei, eu não vejo, eu acho que você retroceder totalmente, né, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, entendeu. De você simplesmente falar: "Olha, não, todo dia tem que vir e tal". Você pode ter um período, né, que você tem que se dedicar mais e tal, mas eu não sei, apesar de que algumas empresas já estão voltando, né, no full, né, todos os dias, etcétera, mas existe uma certa resistência, alguns profissionais não querem isso, né, querem continuar no sistema híbrido, né. Então, me parece que o ideal seria tentar talvez calibrar um pouco isso daí, né, talvez um pouco mais, um dia a mais, entendeu? Em vez de 2 vezes, de 3 na semana, tentar dar uma calibrada nisso, né, ou um período de treinamento, sei lá, você tem um mês que você vai ter um treinamento, aí você tem que ficar realmente aí, né, ficar dentro de uma sala de aula mesmo, para treinar, para poder entender as coisas e tudo. Eu acho que talvez tenha que se fazer dessa forma, para treinamento do pessoal, né, para as pessoas poderem conhecer os detalhes, conhecer tudo direitinho que, né, que vão precisar utilizar depois, né, no trabalho. Um escritório do tamanho do de vocês, consegue ter uma prospecção do que será o serviço de advocacia tributário daqui a 10, 15 anos? Se vai ser mais compliance, se vai ser mais contencioso? Eu acho que no Co primeiro co momento tende a subir o contencioso, eu acho que sim, por tudo que a gente já falou anteriormente, nós estamos aqui mais de 1 hora falando já, né, batendo papo, né, é. eu acho que tende a subir, mas aí depois de um certo tempo, talvez possa ter um arrefecimento, e aí ficar mais na questão mesmo do compliance, da consultoria, assim, mas no primeiro momento, eu acho que a gente vai ter um crescimento do contencioso sim, né, tá. O Brasil, historicamente, desde a época do fim social lá, né, lá para trás, na época do Delfim Neto, né, que o fim social, aí criou-se o PIS, o fim social, isso daí isso já vem, já tem esse histórico de contencioso tributário há muito tempo, né. Eu quando comecei lá em 1900, eu fui da PwC também, né, no fui trainee da PwC e tal, então, lá no começo, ainda não estava nem formado na faculdade e tal, e aí já tinha essas teses tributárias, a discussão do PIS, do fim social, né, aquela coisa toda, né, então,
a gente tem um DNA de discussão tributária aí, quanto tempo tem isso, né? Quase 40 anos, né? Então é bastante tempo essa história, né? Você acha que deve ter alguma mexida aí na área previdenciária para fazer, compensações aí de carga global? Eu acho que, você já tem a possibilidade hoje de compensar, né, mas eu acho que sim, acho que você teria que englobar IBS, CBS, tudo de alguma forma para compensar, né, para você ter compensações. Eu acho que seria importante, né, para você até ter uma não um aumento de carga tributária, né, você ter pelo menos uma equalização dela, né, vamos dizer assim, É tá. porque o antes a gente conseguia fazer compensações cruzadas, né, Sim. isso caiu. Uhum, A gente poderia compensar, por exemplo, o PIS e COFINS com o INSS. uhum. Então isso de um tempo para cá, acho que dos 2 anos para cá, essa contribuição cruzada acabou. Você só consegue compensar tributo contra tributo, né. Uhum. Então será que queria ouvir uma análise sua se Era importante ter essa essa discussão de não, eu acho que era importante ter essa discussão e ter essa possibilidade sim, com certeza. Acho que esses sim. saldos porventura que são credores que vêm Uhum, de se abater com a contribuição uhum. previdenciária, né. Sim, você tem que você precisa defender o contribuinte de alguma forma, né, porque ele é a galinha dos ovos de ouro, né, se você matar a galinha dos ovos de ouro, você não tem mais ovos de ouro. Então, né, o contribuinte você tem que olhar o contribuinte de outra forma, o contribuinte é o pagador de imposto, né, então você tem que facilitar a vida dele, né, de alguma forma. Esse cruzamento, essa possibilidade é uma maneira de facilitar a vida dele sim, com certeza, né. Como você esse sua experiência, esse mixer de experiência que você teve de CARF e nas empresas de auditoria, como isso influencia Eu acho que a aí sua isso foram 2 atuação? ótimas escolas, né, diria, né. Eu acho que são 2 pós-graduações, vamos dizer assim, né. São 2 pós-graduações que foram muito importantes. Mas, por exemplo, falando do CARF, né, falando também das auditorias, né, as auditorias se preocupam muito em treinamento, né, acho que é uma coisa bem legal da parte delas, né. Que é você treinar, então isso é você está sempre aprendendo, né, eu acho que é importante. E o CARF é uma pós-graduação, né, o CARF foi uma experiência fantástica, você tá você vê aquilo como julgador, né, então você começa a entender como funciona, a entender a questão da produção, a importância da produção da prova, a documentação, como você, endereçar isso no processo, né. Porque muitas vezes sei lá, falando um pouco do CARF, vou dar um exemplo aqui, eu lembro claramente quando a gente estava julgando um caso lá, que era um caso de classificação fiscal, que é um negócio complicado, né, Uhum. classificação NCM, classificação fiscal de mercadoria e tal. E aí, poxa, como é que a gente vai você não conseguia encaixar o produto, se o produto era NCM tal, NCM X, Y, era outra, ou era uma terceira, tal. E aí o contribuinte, né, quando foi fazer a sustentação oral, ele levou um laudo, eu não lembro de qual era, se não era Unicamp, se era não lembro qual que era o órgão, tá, e levou o laudo e pelo laudo a classificação correta era dele, que ele tinha adotado. E aí a gente falou: "Poxa vida, mas, realmente faz sentido, tem razão mesmo, né". Mas esse laudo não estava nem no processo, como é que faz, entendeu? Aí a gente acabou acatando o laudo dele, ele juntou o laudo no processo, né, porque esse laudo estava fora, ele veio no memorial, por exemplo, foi entregue um memorial para os conselheiros, né, e aí a gente viu aquilo ali, fazia todo sentido, né, só que não estava no processo, né, então como é que você faz, né? Aí a gente falou: "Não, você precisa juntar isso daí, a gente entende e tal", no final ele acabou ganhando o caso, porque que realmente tinha sentido, fazia todo sentido o negócio. Então é a que a gente chama da informalidade, né, que é o que é legal, que os tribunais administrativos têm essa informalidade, né, porque no tribunal na justiça se o que não está nos autos não está no mundo, né, já diz, né. Então se você não tem nos autos e passou o teu momento de produzir aquela prova, você não pode produzir mais, né. No contencioso administrativo você tem essa informalidade, então isso era muito interessante, muito bacana, porque imagina ele ia perder isso, ele ia ter que acionar o judiciário, quer dizer, ia acionar a máquina do Estado para poder depois reverter essa decisão dele no CARF, se ele tinha razão. Por que que já não resolveu ali? Nem resolveu, no final acabou resolvendo por ali, né.
Vamos interagir com o público agora. Sim, Nossa reza final. tá bom. Tem um monte de comentário aqui ao vivo, hein? Ótimo. Tá, eu não tô vendo nenhum, então eu não sei. Tem muitos comentários ao vivo aqui. Aham. Nilson Lausten Schlager. Schlager. É, meu sócio. Esse nome. Aham. Um abraço aí para você, Nilson, que esse nome aí é magnífico para falar, hein? Uhum. Ele queria ouvir um pouco sobre a questão da guerra fiscal entre os estados e o impacto da reforma. Tá, perfeito. Então, bom, a história de você criar um tributo único, em tese, você terminaria essa guerra fiscal, que ele estaria tudo. Agora, é aquilo que eu falei, você tem um problema que você pode ter uma ruptura do pacto federativo. Os estados e municípios podem perder muito poder, vamos dizer assim, por conta da União Federal. Ela está acumulando aquilo tudo. Tudo bem que você pode dividir fiscalização, o fiscal estadual, ele passa a ser um fiscal geral, vamos dizer assim, então ele vai fiscalizar também, o municipal também. Só que essa guerra, isso você tende a diminuir a guerra fiscal, mas por outro lado você tem um problema de perda de poder dos estados e municípios. Então tem o lado talvez bom, né, porque hoje a guerra fiscal realmente você tem o ICMS em cada estado, né, então é aquilo que você falou dos créditos presumidos, essa coisa toda, né, você tem benefícios fiscais locais, né, e aí você gera essa guerra fiscal, eu vou mudar minha empresa para cá, mudo para lá, etc. Isso num tributo único, em tese, não aconteceria mais, né. Só que você tem um outro lado também, uma questão de possível perda de poder aí dos estados e municípios. É uma pergunta que eu queria fazer, mas eu vou fazer no almoço, que seria o que vai fazer com os auditores fiscais do ICMS e do ISS. Tá, depois que a gente almoçar, eu respondo essa pergunta. Então eu vou mandar um abraço aqui para Nilson, para AW Salomão, Fabrício Fávaro, Graziele Junqueira, Euclides Zorzete, Uhum. Fabrício Togashi, Kátia Chaia, Juliana Prado, Vicente Sestari, Erdota Umen de Corazon, Futebol Vital, enfim, muita gente aqui acompanhando. Daniel Abreu, Sueli Lopes. Um abraço e uma saudação para todos aí. Agora a gente vai fazer as perguntas aqui para a gente entrar na nossa reta final do nosso podcast, né? Uhum. Lucas Santana, contador em Belo Horizonte. Doutor Gilberto, com a reforma tributária e a criação do IBS e da CBS, como o senhor vê o papel dos contadores e advogados tributários no apoio das empresas durante a transição? São importantíssimos, com certeza. Eu acho que ambos, contadores, advogados, as empresas terão que ter realmente um bom time aí para poder absorver toda essa modificação. Eu acho que isso é fundamental, com certeza. E mais a questão sistêmica, aquilo que eu falei no começo, que a gente estava batendo o papo do tripé, né? Aham. Contabilidade, advocacia e sistema. Eu acho que isso é fundamental, fundamental. A pergunta agora vem de São Paulo, chamado Mariana Rocha, empresária do setor de e-commerce. Com as novas regras, pequenas empresas correm mais risco de autuação? Uma pergunta. A LRI presta consultoria preventiva para negócios menores ou startups? Eu acho que as 2 respostas são positivas, sim. Nós prestamos essa consultoria, sim, e eu acho que pode haver uma tendência, porque, por conta da estrutura menor e tal, podem incorrer em determinados erros, né, que podem gerar autuação, sim. Eu acho que é possível, eu acho que é bem possível, sim. José Carlos de Almeida, advogado júnior em Recife. Aí, ó, Sua Recife. terra lá, né. Verdade. Gilberto, quais são as habilidades técnicas que um jovem tributarista precisa desenvolver para se destacar nesse novo cenário tributário? Eu acho que tem que estudar bastante, conhecer bastante a legislação e acompanhar a jurisprudência diuturnamente. Acho que isso é importante, isso é muito importante. Renata Vilela, é do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a reforma pode impactar de forma significativa as operações de fintechs e empresas digitais. O que sua equipe tem observado neste segmento? Eu acho que sim, né, porque
mais uma vez aquilo que eu falo, a questão de crédito, né, você vai não não tem, não é uma produção que eu compro matéria-prima, tomo crédito, etcétera, né, que isso acaba reduzindo a carga tributária. Então, Uhum. é uma situação que eu acredito que vá ter um aumento de carga tributária sim, né, tá. Agora a última pergunta de Eduardo Tavares, estudante de direito em Brasília. A pergunta boa. Vou até ler com calma aqui, que o cara caprichou na pergunta. Aham. Doutor Gilberto, o senhor acredita que um novo modelo tributário vai realmente reduzir a litigiosidade ou apenas mudar a forma como o contencioso acontece? Eu acho que não, acho que a tendência é aumentar a litigiosidade. Eu acho que o contencioso tende a aumentar, isso eu já até disse anteriormente, um estudo do Superior Tribunal de Justiça, né, em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter boas discussões aí. Os exemplos, aquele que o próprio Rodrigo levantou, a questão de crédito, como é que você vai trazer créditos de tributos anteriores, você vai dar um prazo, se você não usar, você vai perder, você teria que ir ao judiciário para reconhecer um direito depois de você se ressarcir daquele valor de alguma forma. Então eu acho que eu acho que é uma tendência de aumento, assim, do contencioso, tá. Então, nesse momento aqui, o programa quer presentear a sua participação Ah, muito aqui. obrigado, muito obrigado. Você Agradeço, agradeço. Fico muito feliz aqui. E nem e vo precisava, Rodrigo. Foi um prazer foi ter se estar aqui puder com você. só deitar para ela não aparecer ou Ah, botar ao lado tá, aí. tá, tá, tá ótimo. Então, eu que tenho que agradecer você, né, quando você me ligou. Uhum. Pena que a semana passada não conseguimos fazer, você teve um problema lá de retorno da Europa, né, problema de voo e tal, mas eu falei: "Não, vamos marcar para a semana seguinte, você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Temos que ir lá bater um papo, falar da carreira, falar de reforma tributária", né, então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Agora nessa reta final do nosso podcast, a gente tem Uhum, uma um quadro aqui, uma brincadeira, né, que tá uhum. vendo aqui A essa lâmpada. lâmpada do Aladim? Essa lâmpada aqui, Uhum, representa a anedota uhum, espectro do Aladim, né. uhum. E aí a gente vai pedir para você agora que você faça 3 desejos universais que seja apesar de ser universais, você pode pedir o que você quiser para o gênio da lâmpada, Mas eu mas tenho que falar ou não? tem que falar. Mas aí não pode, se falar não cumpre. Vai falar, mas é um desejo agora eu vou inovar no podcast para você. Porque sempre eu faço aqui o pessoal pede muita coisa, holística para o mundo, para Hum, paz mundial e tudo, mas uhum. agora eu quero trazer uma inovação aqui nesse episódio de desejos para você. Pra mim? 3 desejos exclusivamente para você, Precisa fazer assim também ou não? como você É, quiser. não. Bom, primeiro é saúde, né, acho que a primeira coisa mais importante, sem saúde a gente não consegue fazer nada, então eu acho que isso é realmente básico, né. E o outro é buscar sempre a felicidade, sempre estar bem, sempre estar tranquilo, né, então eu acho que esses 2 são muito importantes, né. E o terceiro, eu acho que, tá bem com as pessoas que estão conosco, os amigos, a família, então, assim, ter um bom relacionamento com todo mundo, né, com os profissionais, com as pessoas que trabalham com a gente, então, acho que isso daí já daria um up, assim, maravilhoso, com certeza, né. Já que você falou de mim, então tudo é isso. Agora, a gente tem hoje nossa audiência em 22 países. Uhum, E eu queria que você agora mandasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo uhum, e as outras pessoas que vão nos assistir a posteriori uhum. essa live. E algo que eu tenho pensado, tenho trazido aqui no podcast, uma reflexão que a internet só vai acabar possivelmente quando o mundo acabar. Sim, sim. Então, possivelmente, alguém daqui a 50 anos, 100 anos, pode ser que veja essa sua live Uhum. e vê, pô, a história dos tributos no Brasil e veja quando a gente não esteja mais nem aqui. Então, eu queria que nesse momento você mandasse uma mensagem para quem está nesse nosso tempo e espaço vivo aqui conosco, você mandasse uma mensagem para essas pessoas nesses 22 países que estão Uhum. nos assistindo e mandasse uma mensagem para o futuro, para essas pessoas que vão nos assistir enquanto nós já não estivermos mais aqui, estivermos em outro plano, Deus sabe aonde. Poxa, você me pegou agora. Ah, uma mensagem de agora, eu acho Se que você puder olhar para para cá, cá, agora tá para bom. cá, para a câmera. Então, para agora, eu acho que poxa, eu acho que é importante as pessoas conviverem de uma maneira harmônica, né, acho que é muito importante isso,
harmonia, buscar sempre a felicidade, né. E eu acho que sem a gente tem hoje guerras acontecendo aí no mundo, seria bom que isso não acontecesse nunca, né, que o ser humano é muito belicoso, né, infelizmente, né, teria que ser menos belicoso, né. E essa também vale lá para frente também, né, porque o ser humano precisa mudar, ser menos belicoso, eh ser mais olhar muito para o próximo, né, buscar fazer o bem, né. Ter sempre eu acho que é importante a religião é uma coisa muito importante também, acho que as pessoas que não têm religião, acho que falta um pedaço para elas, acho que isso é muito importante, né. E para o futuro também, religião e ser menos belicoso, né, buscar mais a felicidade. Eu acho que eu acho que não muda muito, né, o que eu tô falando, né, acho que é igual. E para finalizar o podcast, se você tivesse de dar uma dica para todos os empresários que está nos escutando agora. Eu acho que vocês devem olhar com carinho para a reforma tributária. Eu acho que tem que buscar realmente fazer uma análise preliminar, porque isso pode impactar de maneira significativa, até isso pode acabar com o negócio, entendeu? Pode terminar o negócio. Pode ser inviável, né, por conta da carga tributária. Então, acho que é muito importante olhar com carinho mesmo, tá? E agora a gente vai passar para as suas considerações finais do programa, como as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso a você, Uhum, suas redes sociais, as redes sociais do escritório LRI, como também uhum, quem está nos escutando pode entrar em contato com o escritório LRI. uhum. Bom, é simples, o LRI a gente tem nós estamos lá no Instagram, o escritório está na Avenida Paulista, né, 1842, 22º andar, ali no Setenco Plaza, tem o Tribunal Regional Federal, que é o prédio da frente, nós estamos no prédio no fundo ali do conjunto, né. Eh, tem o meu Instagram, que é Gilberto Medina Júnior, né, que já deve estar conectado com o CEO TV Podcast, né. E, podem entrar em contato, posso deixar o meu e-mail aqui também do escritório, né, se precisarem, que é GCM, né, de Gilberto Castro Moreira, @LRI, que são as iniciais do escritório, law.com.br. Então, eh, podem entrar em contato através ou tá mandando mensagem pelo Instagram também, também isso é simples, é fácil, né, tá bom? Suas considerações finais aqui para Bom, finalizar o em primeiro episódio. lugar, eu queria muito agradecer a oportunidade que o Rodrigo está me dando aqui de bater esse papo com ele. Conheço o Rodrigo há bastante tempo, né? Desde a nossa época da UI, né? Apesar dele estar em Recife, eu estar aqui em São Paulo, eu já fui muitas vezes para lá, ele veio também, a gente já se conheceu, continuamos aí nos relacionando, né? E eu acho que assim, no ponto de vista tributário, eu espero realmente que a gente possa, se passar por essa reforma, conseguir atingir uma situação melhor, né, de menos contencioso, de uma consultoria mais simples, de você diminuir o número de obrigações acessórias, né, que é uma coisa absurda que a gente tem no Brasil. Então a gente tem que olhar para frente para simplificar a vida do empresário e não atrapalhar a vida dele. Eu acho que esse é o que eu tenho para dizer, assim, que eu gostaria que acontecesse. Isso é um pedido para o Aladim agora, vamos lá, mais um. Né. É, Então, pessoal, quem puder e fizer sentido, a gente pede que vocês se inscrevam nesse canal CEO TV Podcast, que é um canal que tem como propósito trazer pessoas tão qualificadas como Gilberto, e as pessoas que podem assistir esse canal vai ter uma aceleração do seu conhecimento na sua vida empresarial, de contactar grandes players, fornecedores ou mentes interessantes, brilhantes que vêm aqui e que expõe o seu melhor conteúdo. Então, para quem fizer sentido, a gente pede a sua inscrição no canal. Nesse momento eu agradeço a audiência de todos, um abraço em todos que participaram nessa live, passou quase uma classe de 100 pessoas aqui na transmissão, fosse uma sala de aula, estaria cheia estaria cheio. com a sua com este episódio que foi maravilhoso, e eu desejo a todos vocês que vocês pratiquem e entendam os 3 pilares desse canal, que é saúde, força e fé.
Nos vemos aí nos próximos episódios do COTV Podcast. Um beijo, um abraço em todos vocês. Hey!